Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta terça-feira temos connosco Humberto Ferreira, jornalista do 00, para analisar o campeonato de hóquei em patins, onde o líder Benfica vai visitar na próxima jornada o Dragão Arena, casa do Futebol Clube do Porto, já depois de os ter eliminado a contar para a Taça de Portugal. Humberto, começo por te perguntar como é que está a prova nesta altura. Bom dia, Renato. Nesta altura o Campeonato de Placares, a principal liga portuguesa, é liderada pelo Benfica. O Benfica tem apenas um empate nos 15 jogos realizados até agora. Está a ser uma época absolutamente imaculada para a equipa de Edu Castro, que tem apenas 2 empates na totalidade dos jogos que realizou até o momento. O Benfica começou a época a ganhar a Elite Cup, empatou frente ao Liceu da Corunha para a Champions e para o campeonato frente ao Sporting. De resto, no único desaire que teve em casa, de resto somou por vitórias todos os outros jogos. É um Benfica completamente destacado na liderança. O Sporting aparece em segundo lugar, o Barcelos em terceiro, o Futebol Clube do Porto é quarto classificado, mesmo que com este barómetro possamos dizer que está a ser uma época absolutamente notável para as Águias. A verdade é que a fase regular apenas vai definir quem é que depois chega com o fator casa para os play-off. Ainda assim, é algo bastante impactante chegarmos a esta fase do campeonato e percebermos que o líder, nesta altura, não teve qualquer derrota. Se olharmos ainda à dimensão internacional, adensa ainda mais este fator, até pelo facto do Benfica já ter jogado na casa do Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal, onde venceu, ter jogado na casa do Sporting para a Champions e onde venceu, ter jogado em Oliveira de Azeméis e onde também venceu, e portanto é um Benfica que já passou por alguns testes de alguma dificuldade e que conseguiu passar de forma incólume numa fase em que as Águias, por exemplo, ainda não podem contar com Pau Bargalhó, mesmo todos os restantes jogadores terem-se mostrado em grande nível. A verdade é que Pau Bargalhó, desde a época passada, quando foi apresentado como reforço do Benfica, é tido como sendo uma das principais figuras do conjunto encarnado e que não é opção nesta altura por ainda estar a recuperar de lesão e estar na última fase de recuperação da sua lesão. Humberto, indo aqui um bocadinho mais ao detalhe ao Benfica, o que é que se deve a esta diferença das Águias? Deve-se essencialmente à continuidade. O Benfica apresentou apenas um reforço, e eu diria que é um reforço de luxo, porque contratou Conti Acevedo à equipa do Hóquei de Barcelos, que foi por muita gente considerado o melhor guarda-redes do campeonato na última temporada. Foi um guarda-redes com o qual o Benfica tinha um princípio de acordo, mas apenas para a temporada 26-27, e que o Benfica antecipou essa chegada e que obrigou as Águias a investirem para contratar Conti Acevedo, um jogador que o Benfica pagou cerca de 90 mil euros, e isto parecendo um valor baixo, é um valor alto na ótica do hóquei patins, que não é algo muito normal. Se recordarmos o valor mais alto que foi pago, estamos a falar na viragem do milénio, quando o Benfica contratou Panchito Velásquez à equipa do Barcelona. De resto, não é muito comum. Normalmente os jogadores e os movimentos no hóquei patins acontecem praticamente a custo zero, não há grandes cláusulas a serem pagas, e o Benfica antecipou esta chegada de Conti Acevedo, percebendo que podia ser no reforço da baliza que estava, no fundo, a mudança e o chip para que o Benfica pudesse ser, além de mais competitivo, ter outros argumentos na luta pelos títulos. Até porque Pedro Henriques fez uma grande temporada na última época, mas a verdade é que o Benfica tem, nesta altura, 2 guarda-redes titulares, 2 guarda-redes potencialmente internacionais. Pedro Henriques é internacional, não teve nas últimas chamadas, mas é um nome sempre na órbita da seleção nacional. Conti Acevedo é campeão do mundo em título pela Argentina e, portanto, o Benfica mexeu apenas numa única peça que lhe deu um incremento de qualidade muito alta a todas as outras, porque a qualidade de treino é absurdamente maior, tendo, eu diria, 2 grandes guarda-redes no seu plantel, e, portanto, o Benfica tem 2 guarda-redes que seriam titulares, eu diria que em grande parte das equipas do mundo. Não estamos a falar apenas só do Campeonato Nacional, mas do mundo. E, portanto, esse incremento fez com que, no fundo, todos os outros também melhorassem e o Benfica mostre uma evidência muito maior. A juntar a isso, o facto de as Águias terem tido uma época desastrosa no último ano, que a equipa do Benfica era apelidada como a maior candidata a ganhar tudo e começou a época a ganhar a Elite Cup,
mas depois perdeu nas meias finais no Campeonato de Placar, perdeu a final da Taça de Portugal frente ao Sporting, ou perdeu a meia-final da Taça de Portugal frente ao Sporting e perdeu na meia-final também da Liga dos Campeões frente ao Futebol Clube do Porto. E como tal, há um fardo muito pesado em torno desta equipa do Benfica, pelo facto de não ganhar ao longo dos últimos anos, e eu acho que todos estes fatores, no fundo, fizeram com que a equipa também melhorasse nas suas performances esta temporada. Humberto, sem querer que faças futurologia, é difícil prever quem será campeão? Sim, absolutamente. Eu diria que quem quiser atirar essa primeira pedra quase para a Fontana de Trevi a pedir um desejo, corre o risco desse desejo não ser realizado, porque se olharmos à última temporada, os finalistas foram o terceiro e o quarto classificado da fase regular. O Futebol Clube do Porto, terceiro classificado, e o Hóquei de Barcelos, quarto classificado. E como tal, ou seja, foram as duas equipas eliminadas em meias finais, tendo o fator casa. O Hóquei de Barcelos conseguiu ganhar um jogo da Luz e passou a ter o fator casa e ganhou depois ao Benfica na Catedral em Barcelos. O Futebol Clube do Porto, à melhor de 5 jogos, conseguiu no último jogo, em grandes penalidades, bater o Sporting no pavilhão João Rocha. Portanto, atirarmos aqui como um grande favorito para vencer o título é algo, eu diria, extremamente difícil de o dizermos. Ainda assim, os números dizem o que dizem. O Benfica é a melhor defesa nesta altura do campeonato, não é o melhor ataque, mas tem mostrado uma consistência muito alta, principalmente no capítulo defensivo, e eu diria que, olhando a esta distância e não prevendo o que pode acontecer daqui para a frente, porque a fase das decisões é de facto muito transcendental para todas as equipas, o Benfica não o conseguiu ter no ano passado, mas nesta altura eu diria que é o mais forte candidato a ser campeão nacional a equipa do Benfica, não só por estar em primeiro, mas pela tranquilidade que para já tem vindo a evidenciar, colocando aqui uma largas parênteses, pelo facto de no ano passado, nesta altura, apesar de uma maior proximidade do Sporting e até a fase regular ter sido decidida quase num photo-finish entre as duas equipas, a verdade é que o Benfica nesta altura apresenta um maior equilíbrio de resultados do que qualquer outra equipa. Abrindo agora o leque às outras equipas do Campeonato de Placar, quais são as surpresas até agora? Pela nota positiva, eu diria o Hóquei Clube de Braga, que é treinado agora por Jorge Silva, ou é treinado por Jorge Silva desde o início desta temporada, e havia algumas dúvidas em torno desta performance, porque ninguém sabia o valor de Jorge Silva enquanto treinador numa equipa principal sénior. Ele já tinha feito alguns trabalhos na formação, mas é completamente diferente, e portanto a fase regular que o Hóquei Clube de Braga está a fazer é algo bastante impactante e que faz com que a equipa esteja completamente tranquila. Este pelo lado positivo. Pelo lado negativo, inevitavelmente, a Oliveirense, que está um lugar acima da zona de descida, tem 3 pontos de distância para a primeira equipa que está em zona de descida, que é a formação do Turquel, e a equipa de Oliveira Dias Mais, que até chegou a uma fase bem adiantada da Elite Cup, que venceu uma taça continental no ano passado, que está na Liga dos Campeões. Estar numa posição destas é algo que eu diria que é muito difícil de recordar, e há um dado estatístico muito importante de se trazer nesta análise, é que a Oliveirense, desde que subiu à primeira divisão, estamos a falar da época de 1974-75, são mais de 50 anos, a equipa de Oliveira das Meias nunca desceu divisão. A par de Futebol Clube do Porto e Benfica, são as únicas 3 equipas presentes atualmente no Campeonato Português que subiram à primeira e que nunca desceram divisão. E, portanto, a Oliveirense tem argumentos para não estar nesta luta, mas a verdade é que nesta altura está nesta luta pela manutenção, a 3 pontos acima da primeira equipa em zona de descida. De resto, a nível de maiores surpresas, eu diria que a boa estabilidade do jogo da formação do Ribadave é algo que se nota à vista. O Valongo, com sempre os seus pupilos da casa, orquestrados agora por Raul Meca desde esta temporada, tem conseguido também fazer um campeonato bastante equilibrado, e estas são as notas principais, mas eu diria que Braga pela positiva e Oliveirense pela negativa são as que se mais destacam nesta vista das surpresas. Já tocaste aqui no tema da luta pela manutenção de forma superficial, peço-te para aprofundares aqui um bocadinho, porque a luta pela manutenção está intensa. Está intensa. Há aqui um dado curioso para percebermos, que se prende com
um jogo que ainda não tem resultado, foi um jogo entre a equipa do Ribadavia e a formação da Juventude Passense, um jogo interrompido por problemas de bancada relacionados também com a equipa de arbitragem. É um jogo que pode mexer bastante na tabela classificativa, porque quem vencer poderá entrar em zona de play-off, quem perder esses pontos ou quem não tiver esses pontos pode ficar embrulhado também um bocadinho na luta pela manutenção, mais preocupante se o resultado for desfavorável à equipa do Ribadavia, mas diria que há sempre este condicionante de que quem sobe à primeira divisão, quem sobe ao campeonato de placar, muitas das vezes tem dificuldade na melhor construção de plantel e depois tem muita dificuldade no capítulo competitivo. Nota-se isso de sobremaneira esta temporada com o Póvoa e com a equipa dos Carvalhos. Os Carvalhos tendo subido primeiro, o Póvoa tendo subido em formato play-off, naturalmente ainda construiu o plantel de uma forma muito mais tardia, mas há um dado bastante interessante de trazermos relativamente a estas duas divisões, é que foram clubes que, subindo à primeira divisão, desde logo colocaram como meta de que não é para entrar em loucuras, não é para fazer um orçamento desajustado, colocando em risco até a sustentabilidade do clube, por uma continuidade no campeonato de placar. Portanto, houve eu diria, uma gestão cuidada para que desportivamente a equipa fosse competitiva, mas financeiramente não fosse um problema para os anos seguintes e como tal, estão a pagar no fundo essa fatura. O Póvoa e os Carvalhos com muito mais dificuldade, a equipa do Turquel mais na luta direta, porque tem 12 pontos, está a 3 pontos da zona de descida, como estávamos a dizer. O Póvoa conseguiu a primeira vitória há pouco tempo, 4 pontos, os Carvalhos têm 7, há uma decalagem já bastante alta. A equipa do Turquel tem uma vantagem de já ter conseguido parar o Futebol Clube do Porto em casa. É muito difícil jogar em Turquel, os Brutos dos Queixos criam de facto um ambiente bastante favorável à equipa da casa, um ambiente fabuloso, e a equipa de André Luís é muito galvanizada por esse apoio. Logo numa fase prematura da época conseguiram travar o Futebol Clube do Porto em casa e estes 3 pontos dão, claro, uma visão completamente diferente por essa luta pela manutenção. Portanto, estamos a falar de 10 jornadas para o fim da fase regular. Há muito ponto aqui em disputa, estamos a falar de 30 pontos em disputa e onde a luta poderá ter que estar acima dos 22, entre os 22 e os 21 pontos, para quem se conseguir ou tiver que safar, vai ter que inevitavelmente estar acima dos 22 pontos para conseguir estar na primeira divisão na próxima temporada. É uma luta que está muito intensa, com a Sanjoanense também relativamente próximo, o Ribadavia igualmente e, portanto, a Oliveirense já aqui, como fizemos referência, e estas 5 equipas, nesta fase, 5, 6 equipas, estão muito embrulhadas aqui nesta luta, sendo certo que 2 vitórias baralham e 2 derrotas, ao contrário, baralham completamente as contas e fazem com que esta incerteza possa ser maior. Mesmo para finalizar, o capítulo de Póvoa e dos Carvalhos é um trabalho muito, muito difícil, até porque vão apanhar pela frente equipas com outra intensidade e com outra vontade também de lutar pelos 3 pontos de uma forma ainda mais afincada, e eu acho que estas 2 equipas vão ter muito mais dificuldades do que todas as outras para poder fugir à descida da divisão. Obrigado, Humberto. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam que o Tema do Dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast e que no 00 pode colocar-se na pele de Reinaldo Ventura e escolher os 10 jogadores que levaria à Taça das Nações que se realiza na Semana da Páscoa.